Agora você ouve na Rádio Terra. Bate-papo com você. Com muita música, interação, novidades, informação e, claro, a sua participação. Bate-papo com você. Aqui você liga e fica. Olá, boa tarde. Aqui iniciamos o nosso programa Bate-papo com você. Eu, Petrônio Pereira de Souza, e o meu querido e grande amigo Marcelo Almeida. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os ouvintes, amigos aqui da Rádio Terra. É um prazer imenso mais uma vez estar iniciando esse programa e com um tema bastante interessante hoje, hein, professor? Pois é, rapaz, tratar de violência, nós todos somos contra, né? Mas tratar dela não é fácil, né? Porque nós estamos falando de algo que é ruim para uma sociedade. Mas hoje nós vamos falar da violência. E nós não vamos falar de uma única forma de violência, vamos generalizar um pouco, né? Mexer com essas questões que envolvem essa violência do dia a dia, o assalto e tal. Poxa, por que nós temos tanta violência no Brasil? A violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência familiar. Nós vamos bater um papo, assim, da violência em geral. Nós teremos um programa específico, nós vamos conversar com uma colega que virá aqui, ainda não posso dar o nome porque ela tem que confirmar primeiro. Assim que ela confirmar, então falaremos especificamente da violência contra a mulher e falaremos sobre a Lei Maria da Penha. Vamos começar? Vamos lá, professor. Tá nervoso hoje? Não. Hoje não, muito tranquilo. O frio não deixa. Tá frio? Quantos graus tá lá fora, hein? Tem uns 18 graus, menos, né? Uns 20 graus. 20, tudo isso? Poxa vida. Bom, vamos lá. Violência, né? Professor, pois antes de iniciarmos aí, eu só queria falar que hoje nós teremos um sorteio também, né? Rapaz, ainda bem que você lembrou disso. Hoje teremos sorteio aqui na rádio. Então, o pessoal aí que puder ligar através do telefone 11 41 13 12 44, 11 41 13 12 44, ou através do WhatsApp 11 95076 8513, 11 95076 8513. Sortearemos um pendrive. Mas não um pendrive qualquer não, professor. Tá pensando que aqui tem conteúdo musical, não é pequeno não, é grande. Coisa que é boa. Recheado aí com uma seleção feita aí pro nosso produtor Thiago aí, tudo. O negócio tá bastante bacana, hein? Legal, tá bonito, muito MPB, bonito. Estão sorteando, mas não estão dando pra nós, né, Marcelo? Olha, esse negócio não tá certo, nós também queremos esse pendrive aí, só tem música bacana. Só musicão só. Então, isso é legal. Então participe aí, manda aí pra gente através ou se não, através também do e-mail, né? petrônio@batepapocomvocê.com.br e através também do Facebook. Entrar no Facebook, colocar Bate-Papo com Você. Já manda lá sua mensagem já. E ouçam o programa até o final também, né, professor? Pra ver quem ganhou. Vai ser mais pra frente, é que nós vamos. Você tá pensando que nós vamos já sortear agora no início? Pode esquecer. Não. Nós vamos esperar um pouquinho. Vamos ver essa turma aí maravilhosa que tem nos acompanhado. E aí, se for alguém muito próximo, né? Tem muito aluna. Tem bastante, né? Aí eu levo. Senão vai ter que vir aqui buscar. Aí ia ser mais legal ainda. Mais legal, né? Eu acho que seria bacana vir até aqui. Mas vamos lá. Só lembrando que esse é apenas o início. Nós não vamos ter todo o programa um sorteio. Mas a nossa intenção é, num futuro muito próximo, nós temos alguns sorteios, como camiseta, às vezes ingressos de shows, né? Mas tudo dentro do seu tempo. Mas isso veio, esse pendrive aí com essa seleção de música, veio uma hora interessante, né, professor? Nós fizemos 2 programas é verdade, a respeito da música popular brasileira. Claro. E o pessoal aí caprichou nessas seleções. Não, aí, né? Tá caprichado. O menino é bom, o cara é bom. O cara não tá dando moleza. Mas vamos lá. Tratar da violência é uma questão muito interessante. Deixa eu dar um dado aqui antes para vocês. A Suécia, ela acabou de anunciar aí, questão de 15 dias, 3 semanas, que ela está fechando seus presídios, né? Não tem preso. Já foram 4. Exatamente há 3 semanas atrás, se não me engano. E é a grande prova, dentro da nossa discussão, que a violência ela é uma questão social. Os países como o Canadá, aqui na América, Noruega, Finlândia,
Suécia, Dinamarca, a Holanda, viu gente? Holanda também está fechando alguns presídios. Interessante, estão fazendo museus no lugar, e um deles, ou dois deles já estão se tornando hotéis de luxo. Então, pegaram esses presídios, estão reformando e fazendo hotéis. O que significa isso? Que algumas questões que o Brasil ainda está longe de resolver, que provocam toda a violência que a gente tem sentido, principalmente no nosso país. Então vamos lá, vamos nos orientar aí na discussão. Às vezes nós falamos, poxa, tem que ter pena de morte, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Vamos com calma, vamos fazer uma discussão bem tranquila, bem bacana, que é para a gente entender. E se você não concordar conosco, não há problema nenhum. Liga aqui para a gente e faça parte dessa discussão, dessa reflexão, porque é isso que nos interessa. Mas olha só, tem um pensador que chama Hobbes, né? O Hobbes, ele fez uma discussão, ele queria provar, na época dele, nós estamos falando aí de 1620, 1630, chama-se Thomas Hobbes, é um inglês ele. Ele escreveu uma teoria, cuja teoria era para justificar o poder soberano na mão de um só, né? Na época, tinham as questões históricas do reinado inglês e tinha um grupo de pessoas que queriam uma república no país. E ele então escreve uma teoria falando sobre o poder absoluto. E o que o Hobbes faz então? Ele dá uma explicação, ele começa a explicação dele buscando uma maneira de fazer com que nós entendamos o seguinte. Ele fala, suponhamos que nós então vivemos num mundo primitivo, onde não há leis, não há regras. Quando a gente diz isso, que era a ideia dele, estou fazendo um resumo que é para a gente só apenas entender, porque não vou dar uma aula aqui do Hobbes, né? Mas é assim, quando o Hobbes coloca isso para nós, ele está dizendo o seguinte, suponha você que está nos ouvindo um mundo, um país sem leis e sem regras. Como é que seria o nosso país? Pensa um pouco aí. Bom, já pensou. Aí é o seguinte, você já deve ter imaginado que seria um grande tormento viver num país, numa nação, numa sociedade como essa, sem leis, sem regras. Ele dizia que um homem vivia no seu mais profundo egoísmo, porque ele apenas vivia para si mesmo. Então, o que acontece? Quando ninguém abre mão da sua liberdade plena, dos seus direitos plenos, então nós podemos tudo. E quando nós podemos tudo, então a gente pode roubar, pode matar, pode fazer o mal, pode fazer o bem, tudo que quiser fazer pode. Afinal de contas, você tem direitos e liberdades plenas. O Hobbes então coloca assim para nós, se eu não tiver leis, se eu não tiver regras, a sociedade não consegue viver em paz, não consegue ter harmonia. Pois não. Viveríamos um estado de violência, né, professor? Ele chama de estado de guerra, né? Ele chama de estado de natureza. E aí ele completa dizendo, o estado de natureza hobbesiano é o mesmo que o estado de guerra. Viveríamos em guerra constante, não conseguiríamos... Homicídio generalizado, né, professor? Exatamente. O senhor está afiado, hein? Está muito bom, estou gostando. Vamos lá. Então viveríamos um estado de guerra. Se você compreendeu isso, então preste atenção no seguinte. Tem uma outra coisa que ele coloca, na segunda parte. Ele diz, mas não adianta a justiça. É necessário que ela funcione. E como é que ela funciona? Se você tiver o poder para fazer ela funcionar. E ele coloca uma questão dizendo, o Estado tem que estar armado para poder fazer a justiça funcionar. Então, isso é muito delicado, que você precisa entender direitinho o que eu estou falando. Não estou dizendo que é para todo mundo andar armado, não é isso. Estou falando do Estado. O Estado ele precisa fazer você entender que existem regras, existem leis e elas têm que funcionar.
E a gente, quando fala armado, não é que tem que estar apenas com armas aí para falar, você vai ter que cumprir, infelizmente acontece, por isso nós temos a polícia militar, a civil, as forças armadas, etc. Mas você também há de compreender que se você não tiver uma lei e quem faça esta lei funcionar, você não respeita. O ser humano é isso. Então Hobbes tinha essa preocupação, independente do Estado absolutista que ele dizia, tem que estar o poder na mão de um só, tal, que aqui nenhum de nós concorda com isso, mas essa outra parte, ela é real. Se você não tiver leis, elas não funcionam. Perdão, se você não tiver as leis e fazer com que elas funcionem, o país, a nação, então, fica muito vulnerável. Vai pensando no que eu estou falando, nessa teoria, que você vai vendo também, vai fazendo relacionamento com o nosso país. Por isso que alguns jornalistas, ao escrever, eles dizem assim, estamos vivendo um estado hobbesiano de natureza. Quando um jornalista fala isso para a gente, só para que você entenda, é porque ele leu essa teoria, estudou e percebe que o Brasil, do jeito que está vivendo, nós estamos vivendo, sim, muito próximo ao estado hobbesiano de natureza. Não é só o Hobbes que fala do estado de natureza. Tem o Hobbes, o Locke, o Rousseau, que é muito famoso, é baseado na teoria dele que se faz a Revolução Francesa, que deu a democracia, essa nova forma de democracia ao mundo, onde todos possam realmente participar, etc. Que é a melhor forma de vida, comprovadamente até então. A democracia é a melhor delas. Então, o Hobbes, ao apresentar isso para nós, o que é interessante é a gente perceber o seguinte. Ora, nós temos leis no Brasil, mas elas estão funcionando? Você tem que pensar direitinho. Nós temos um costume que é de generalizar as coisas. As leis do Brasil não funcionam, nenhuma lei funciona. Não é verdade. Você recebe multa em casa quando você passa o sinal vermelho. Quando você está no dia que não é o dia do seu carro e o guarda te pega, ele te manda multa. Quando se consegue pegar alguém que está assaltando, leva. Então, as leis funcionam. Elas não funcionam como nós gostaríamos que funcionassem. É diferente. Agora, que não funciona não é verdade. Senão o país está vivendo absolutamente no caos. Eu acho que nós estamos próximos do caos, na minha opinião pessoal. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, uma crise política muito grande no Brasil. Mas isso não quer dizer que nada funcione. Não é verdade. Então, a grande questão aí é que, como nós temos... Agora vamos para outra parte. Como nós temos uma divisão de renda, que é uma das piores do mundo, então ela também favorece com que a gente tenha um grau de pobreza e miséria no país muito grande. E está totalmente correlacionado, né, professor? A desigualdade 100%, social 100%. Com o nível de violência. Por isso que eu comecei falando da Suécia, da Holanda e etc. Porque esses países têm isso resolvido. Eu conheço os países, já fui fazer os meus estudos lá sobre essas coisas. E agora sai recentemente lá nos jornais exatamente isso. Está na Folha, está no Estadão, está no Globo. Se você olhar na internet, você vai ver que tem inúmeros sites, inúmeros jornais que mencionaram isso há cerca de 3 semanas atrás. Esse fechamento de algumas prisões na Suécia e alguns mencionam também da Holanda. Então, vale a pena observar que a divisão de renda, quando nós falamos de divisão de renda, presta bem atenção. Nós não estamos aqui falando, e nem a sociologia fala, e nem a ciência política fala, que quem tem dinheiro tem que enfiar a mão no bolso e falar assim, toma. Não é isso. Divisão de renda não foi, não é e nem será isso. A divisão de renda é trabalho, você gerar o maior número de empregos possíveis no país, de preferência você ter o pleno emprego, que nós chamamos de pleno emprego, aí você tem mais ou menos entre 3% e 4% da população desempregada, é um excelente número. Professor, o senhor está louco? Não, estou louco não. É que esta margem de 3% possibilita, quando um funcionário sai de uma empresa, você tem um outro para substituí-lo. E ele, obviamente, vai para um outro lugar com muita facilidade. O tempo que ele fica desempregado é muito pequeno, é curto, é questão de semanas.
né? Isso é o máximo. Os Estados Unidos estão vivendo isso, o pleno emprego. O Obama tem uma grande preocupação, porque chegaram nos 3%, e aí cria-se um problema também, porque ao você criar esses 3%, o que o Obama está dizendo é que nós não temos como repor quando alguém é mandado embora. Então ele precisa dar um jeito de aumentar um pouquinho o desemprego. Porque é verdade, tem uma teoria para isso, chama exército de reserva. Muitas pessoas, Marcelo, se você me permite, estou falando aqui, não deixei você falar ainda, né? Mas muitas pessoas confundem a teoria marxista. Tudo que fala do Marx é comunista, vamos com calma. Ele também prega o comunismo, o socialismo, que não está em debate, não queremos saber disso, né? Nós estamos falando de uma teoria. Então ele explica como funciona o capitalismo. E uma das coisas que ele fala é disso. Ele dá o nome de exército de reserva. Você tem que ter um exército de reserva para poder substituir quando você manda embora. Tá certo? Senão o capitalismo também não funciona. Ele precisa disso. Senão alguém deixa de trabalhar com você não substitui, não tem quem colocar? Precisa ter quem coloque. Então é uma matemática simples e etc. Bom, então nós temos a divisão de renda. O que é essa bendita divisão de renda? É então você criar o máximo de emprego possível e quem tem o emprego não ganhar mal. Ganha bem. Tem uma matemática também, eu sei que a economia não é tão simplista assim, mas por favor, né, eu estou fazendo exatamente para nós podermos discutir, mas um determinado empresário que paga bem e os outros também pagam bem, você cria um volume de consumo muito grande. Um dos medos deles passa por aí. Você cria um volume de consumo. Quando você cria o volume de consumo, todo mundo que tem a sua empresa, obviamente, também terá um número maior de consumidores do seu produto. E aí é evidente que você gera muito mais dinheiro, né, fazendo isso, e você também ganha mais. Porém, você também tem um funcionário ganhando mais, que é o caso dos países europeus. Eu posso dar nomes. Esses que eu já falei são os países nórdicos, a Holanda, a própria França, a Alemanha é um dos países mais interessantes para se discutir isso, a Áustria, o Canadá e o próprio Estados Unidos. Então, o nível de salário desse país, o Japão, né, a Coreia do Sul hoje, o nível de salário ele é muito alto. Mas porque o empresariado desses países também pensa diferente. Ele faz com que essas pessoas ganhem melhor e ele tem um retorno evidentemente melhor. Se todo mundo ganha um salário mínimo, vamos supor, aqui no Brasil é de R$ 784, ganha esse salário mínimo, é claro que esse mínimo ele te dá um limite de compra, muito curto. Mas se você ganhasse 7 mil ao invés de 700, ele não te daria muito mais possibilidade? Daria. Estou fazendo uma matemática simples. Então, se você ao invés de ganhar 700, ganhar 7 mil, obviamente que você consumiria muito mais do que você consome. E isso aumenta o consumo, aumenta as vendas, aumenta a produção, aumenta tudo. Então, você gera uma grandiosidade na economia. Os Estados Unidos, para poder fazer isso que eu estou dizendo para vocês, ele diferentemente do Brasil, ele tem o que nós chamamos de imposto único. Ele cobra 7% para qualquer coisa, da roupa que você usa, o carro que você compra. Tudo é 7%. Resultado, como você tem um baixo valor dos produtos, o consumo é exorbitante. Por que você acha que os brasileiros saem daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, do Brasil, para ir para Miami fazer compra? Porque a camisa que você está usando vale entre 3, 4, até 5 vezes menos do que você paga aqui no shopping center. Então você vai viajar, além de passear, que é muito gostoso, o pessoal vai lá e compra malas e malas e malas de roupa. Se eu não me engano, no mês de janeiro agora de 2015, se gastou, os brasileiros, somente brasileiros, gastaram quase 4 bilhões de dólares em compras, que poderiam ser gastos aqui no Brasil, e moveram a nossa economia. Mas eles saem daqui exatamente porque nós temos um outro problema a ser resolvido no país, que o brasileiro, quando ele vai vender alguma coisa, ele quer ficar rico só com um produto, quer vender por 10 reais, né? Não dá, não é isso a economia. Então nós temos uma cultura péssima para um monte de coisas. Então essa divisão de renda que eu digo, esses salários baixíssimos, né? E
e essa grande quantidade de pobres e miseráveis que nós temos no Brasil faz com que também gere um número de violência muito grande. Então nós temos, em função da divisão de renda, a desigualdade social. A desigualdade social é muito acentuada, e isso faz com que o país, então, viva algumas possibilidades. Para quem mora bem, vive muito bem. E a grande maioria mora mal e vive também muito mal. Isso é que nós precisamos dar um jeito de acertar no país. E trocar essa ideia de alguns empresários, porque não são todos, né, mas trocar a ideia do empresariado, que não conseguiu compreender ainda, que nós temos que buscar a melhora de um país, fazendo com que todos possam ter um mínimo de consumo para a sobrevivência. Então, para você ter uma ideia, Marcelo, quando o Fernando Henrique saiu da presidência da República e passou o bastão para o Lula, nós tínhamos, segundo a ONU, quase 60 milhões de pessoas na pobreza e na miséria no Brasil. Por isso que quando o Lula entra, ele faz o Fome Zero, e melhora a Bolsa Família. Porque a gente tem que falar a verdade. Quem começou Bolsa Família foi Fernando Henrique Cardoso. O Lula, agora a Dilma e o Aécio naquela briga lá nos debates, né? Eu acho que a Dilma não precisava ter feito o que fez. Aí vai a minha crítica. Quem iniciou foi Fernando Henrique, sim, comprovadamente, e o Lula tinha que ter, ou mesmo a Dilma, tinha que ter a tranquilidade de dizer: o senhor tinha 800 mil famílias atendidas e nós ampliamos para 3 milhões. Qual é o problema? Nenhum. Agora, renegar o nascimento de algo para a eleição, eu achei de uma pobreza política muito grande. Agora, de qualquer maneira, não precisava ter feito isso. Acho que ela tem a grandiosidade dela, como todos têm, e não há necessidade disso. Agora, o que é interessante nós observarmos é que vem Bolsa Família, vem Fome Zero, e tantos Leva Leite, Busca Leite, Ticket de Gás, então, algumas coisas são incluídas no Bolsa Família. Tudo isso tem um propósito, né? Então, claro, você tem que fazer com que essas pessoas comam. Afinal de contas, são 50, 60 milhões de pessoas que vivem na pobreza e abaixo da linha da pobreza. É um número bastante expressivo, né? É demais. É 5, 6 vezes a população da Suécia, né? Então não dá para nós falarmos que não é para fazer isso. Só que a questão aí não é apenas dar. Eu preciso gerar um emprego para que essas pessoas saiam dessa condição de miserabilidade e de submissão ao governo. Essa dependência, né? Essa dependência. Então, quando você vê cerca de 60 milhões de brasileiros vivendo nessas condições, deixa eu fazer um acerto aqui. Na conta do governo, classe média é quem ganha a partir de R$1.000, que não é verdade. Uma pessoa que ganha R$1.000 não é classe média. Então, se nós formos observar, aí nós vamos caminhar para uns 120 milhões de pessoas que vivem na pobreza e abaixo da linha da pobreza. Então, o país não precisava viver isso. Nós podemos sim, porque nós somos a 8ª economia do mundo. Aí a minha pergunta para vocês: se nós somos o 8º país mais rico do mundo, pergunta que não quer se calar: onde está a minha parte? Eu gostaria de saber. É essa pergunta que nós temos que fazer. Então não há... nós temos algumas formas também, né, gente? Nós temos que discutir a coisa direitinho. Precisamos tomar cuidado com a discussão. Falar que nós somos o país mais rico do mundo, temos que ter divisão de renda, etc e tal, não é da esmola, que eu sou contra. Não é da esmola, nem favorecer gente que não está afim de nada. Porque as pessoas que eu conheço, que têm alguma coisa, foi com muito esforço. Então, eu sou contra um debate que venha chamar um classe média, média alta, o rico de coxinha, de não sei o que gourmet lá que usaram, que essas pessoas... sacada gourmet, pera um pouquinho. Estão confundindo as coisas. Os amigos que eu tenho, evidentemente que não posso citar nomes, porque ele também expõe as pessoas, mas os que têm por uma grande batalha individual da vida. Então vamos com calma. Essa discussão não é uma discussão tão simples. Então, quando nós falamos, nós precisamos possibilitar mais, possibilitar no ponto de vista econômico mesmo. O país tem que se virar.
quem resolveu ser presidente da República, quem resolveu ser deputado e etc., tem que ter a clareza de que quem tomou essa decisão foi você, e eu votei em você. Então, se vira. Eu quero uma resposta do Estado com relação a esses problemas. Então, É o mínimo, né, professor? É o mínimo que a gente exige, né? Claro, e aí nós temos um dos maiores problemas. Assim que a gente terminar essa discussão, a gente vai propriamente para a violência. Nós temos um grande problema. O Brasil não tem, nunca teve, não tem, e eu não conheço nenhum partido político que tenha um projeto de sociedade. Não existe nenhum projeto para educação, para saúde, para transporte, para qualquer coisa, para moradia. Não existe projeto de vida. E ela não pode ser pontual. Eu vou fazer um projeto para dar casas populares. Casa de pombo vai dar para sua avó. O país precisa de casa de verdade. Né? Com dignidade. Com dignidade. Então, eu estou falando isso levando em consideração outros países que o fizeram e fizeram de maneira muito bem feita. Então, você precisa possibilitar ao povo ter emprego. Se ele tem, é importante para todo mundo. O empresariado cresce de maneira adequada, porque é isso que ele quer. E há um jargão horroroso que se coloca, que parece que é elite, parece que todo mundo é elite. Bastou ter um pouquinho de dinheiro elite, e aí não presta. Então, eu preciso saber quem é que presta. Porque eu não me incluo nessa parte que não presta, e os amigos que eu tenho também não se incluem nele. Perfeitamente. Então vamos para a nossa música, voltamos e falamos sobre a bendita violência. Falei demais, né? Foi muito bom, professor. Na volta nós continuamos nosso papo e falamos aí sobre tudo isso. Olha, nós vamos ouvir agora a Tropa de Elite. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E não vamos esquecer que nós vamos sortear um pendrive com muita música. Vamos lá. Boa tarde. Estamos aqui no programa Bate-Papo com você. São 16 horas e 35 minutos. E aí, seu Marcelo? Tá gostando do bate-papo? Tá bastante interessante. E tem mais coisas bastante provocantes também que a gente vai falar aí, professor. O pessoal vai... coisa. Bastante dados pra gente passar pro pessoal, tudo aí. Essa introdução que você fez, que tudo, essa violência que está acontecendo hoje, que está se passando nos dias de hoje, professor, não é uma coisa de agora. É algo que já vem de longa data, né? Na realidade, desde os tempos bíblicos, né? Do Brasil desde o tempo da descoberta, né? Agora, as dificuldades do mundo desde do início do mundo, né? Caim matando Abel, se for pegar a questão se você for pegar a questão antropológica e arqueologia, né, que coloca aí que nós existimos há cerca de 6 milhões de anos, o homem sempre tentou subsistir, ele sempre correu atrás, como qualquer outro animal. E aí nós fomos criando sociedade, né, as sociedades humanas. A nossa é que a gente concentra um grupo de pessoas vivendo junto, e quando a gente começa a concentrar esse grupo de pessoas, a gente também cria as regras. É isso que o Hobbes fala, né? Ao a gente concentrar, também precisamos de normas, de regras, de leis, que faz com que a gente tenha um mínimo de convivência. E o ser humano é fogo, né? Até hoje a gente fala, não mata, o cara mata. Não rouba, o cara rouba. Por isso que você precisa ter lei. Quando ele fala de armas, como é que você pega ele? Você não vai lá assim, por gentileza, o senhor acabou de matar uma pessoa, você poderia me acompanhar para o senhor? Vai ser preso? Ele não vai, né? Então aí tem que ir à força. Mas o que a nossa discussão é como é que a gente evita isso. Por isso que eu comecei falando da Suécia. É a grande prova que é o social que gera violência. Grande prova. Esses países que estão dando esse show para o mundo. Até a própria... Você falou a respeito dos países escandinavos, né, professor? Mas até a própria Coreia do Sul estão com índices a nível dos países escandinavos também, professor. Isso. E aquela primeira parte do nosso programa, aí, nesses primeiros 15, 20 minutos que nós falamos, os nossos comentários, Marcelo, foi para que a gente desse uma introdução onde as pessoas pudessem entender que a violência ela é um problema social
que algumas coisas, se você resolver, você diminui sensivelmente. Veja que você pega países do primeiro mundo, fala, mas os Estados Unidos também tem violência, o cara entrou lá na escola. Sim, tem 315 milhões de habitantes, os Estados Unidos evidentemente têm os seus problemas sociais, mas não pode esquecer que ele conseguiu baixar sensivelmente o número de violência no país. É que você às vezes vê uma televisão, vê um noticiário de rádio, olha, aconteceu isso lá nos Estados Unidos. Tá certo, aconteceu. Mas aconteceu um caso. Não são milhares de casos ao longo do ano que um cara entra dentro da escola atirando. Que isso, aquilo, etc e tal. É isso que a gente precisa aprender a fazer em termos de leitura. No Brasil não é brincadeira. E outro fator preponderante, professor, é que esses acontecimentos, eles não ficam impunes também, né? De jeito nenhum. A lei faz valer mesmo o que tem que ser feito, né? É excelente o que você fala, Marcelo, porque assim, a lei funciona. É isso que precisa ter. Então não adianta você falar, vamos fazer a pena de morte, a menoridade penal. Eu entendo a preocupação, entendo a lógica que as pessoas têm em relação a isso. É evidente que a gente não pode deixar impune um jovem de 14 anos, de 15, 16, 17 anos, quando ele mata, quando ele assalta, quando ele rouba. Nós não estamos discutindo isso. É óbvio que ele precisa de uma punição. O que você não pode é pegá-lo e jogar no meio de adultos. Porque você já imagina o que vai acontecer, pô. Então, a gente precisa tomar um cuidado, porque quando fala da menoridade penal, presta atenção. A primeira parte do programa explicamos tudo isso. Falamos que nós temos cerca de 50, 60 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, mais o miserável. Só para lembrar a vocês, quando nós falamos de miséria, miséria significa o seguinte: miséria é uma miserável, né? Ou a miséria é uma pessoa que come no máximo 3 vezes por semana. E quando ela come, o dia que ela come apenas uma vez no dia. Isso chama miséria. E nós estamos falando de coisas comprovadas. Não estamos falando de uma ideia que o professor tem sobre isso. São dados, né, professor? São dados reais, oficiais, da ONU, do Brasil, dos governos em geral. É isso que nós temos que entender, que o país vive, né, com esse tipo de situação. Então, eu encerrei dizendo, nós não temos projeto de sociedade. Os países escandinavos, os países europeus em geral, o Canadá aqui na América e Estados Unidos fizeram na década de 40, no término da Segunda Guerra Mundial, praticaram uma maneira de resolver esse problema que chama welfare state, Estado do bem-estar. Aí o Brasil traduziu como Estado do bem-estar social. Então, nele, englobava saúde, educação, aposentadoria, cuidar das crianças que não tinham possibilidades de viver porque os pais morreram na guerra ou eram meninos de rua. Então eles cuidaram de todos os problemas que você pode imaginar, inclusive transporte e tudo mais. Então, além de cuidar disso, o Estado, o que ele fez? Ele montou grupos de estudos, isso aconteceu, é real o que eu estou dizendo. Grupos de estudo para dar solução para os problemas que havia. Vamos começar pela Inglaterra, porque foi Inglaterra, Alemanha, França que começaram a fazer lá. O que eles fizeram? Então, vamos montar um projeto para a saúde do país, vamos montar um projeto para a educação do país, vamos montar um projeto para a seguridade social do país. Incluindo nesses 3, um projeto de economia para o país. É um projeto de pleno emprego para o país. Então, existia um pacote que eles falaram, este é o nosso projeto de sociedade. Então, tudo foi feito para que esse projeto se encaminhasse. Lembra, para vocês que já estudaram alguma coisa sobre projetos, ou para aqueles que jamais tiveram contato com isso, o governo fala assim para nós temos um plano. Né? O que é um plano? É uma ideia. Você fala assim, olha, um plano, eu tenho um plano para a saúde. Qual é o seu plano de saúde? Nós vamos acabar com esse problema da saúde, vamos fazer com que todos tenham hospitais, um bom atendimento e tudo mais. Poxa, que bacana. Isso é um plano. Projeto. Aí quando eu monto o projeto, eu falo, bom,
Então, como é que eu faço para melhorar essa saúde? Aí eu vou marcando todas as coisas que tenho que fazer. Por exemplo, preciso construir mais hospitais, eu preciso reformar os hospitais que estão aí destruídos com toda a situação que houve, né, que há no país. Eu preciso pagar melhor os médicos. Eu preciso fazer com que os médicos trabalhem de verdade 8 horas por dia num determinado hospital. Não aquela brincadeira de vou lá, assino, atendo um cara e vou embora. A falcatrua está em todo lugar. Deixa o jaleco lá. Deixa o jaleco lá e vai embora. Na cadeira e vai embora. Então, nós não estamos generalizando, né? Não são os médicos em geral que fazem isso, mas tem os médicos que o fazem. Né? Então, como é que eu vou atender a toda a população carente com a medicina, com a saúde para todo mundo? Então, você ter um projeto de verdade, sabendo tudo que você vai fazer. E aí você tem aquele teu plano estratégico, né? Você fala, então agora é assim. Isso vai acontecer dessa maneira, isso aqui é assim, sim. Então nós vamos acompanhando semanalmente, mensalmente, bimestralmente, semestralmente, etc. Anualmente. Aí você tem um projeto. Então você coloca tudo para funcionar. Ao você colocar tudo isso para funcionar, aí você tem um projeto de sociedade. No Brasil não houve isso. Né? Com todos os problemas que houve no início do século XX, é um problema mundial, né? A questão da depressão norte-americana, do nazismo, do socialismo, a grande encrenca que estava no mundo todo, e a Segunda Guerra Mundial. Ora, quando acontece isso e esses países fazem um projeto de sociedade, o Brasil não faz. O Brasil, ele apenas faz alguns projetos pontuais. Então ele fala assim, nós vamos ter agora carteira assinada, é ótimo. Nós vamos ter 13º, maravilha. Vamos ter férias, bacana. As mulheres terão licença maternidade, que bacana, que ótimo. E teremos aposentadoria, perfeito. E parou aí. Quando nós estamos falando de projeto, sim, mas e a economia, o que nós faremos? Como é que o Estado brasileiro funcionará? O nosso Estado é um Estado, você sabe como é que foi construído o Estado em 1889? Quando o pessoal fala, Dom Pedro, tchau, e agora nós vamos montar aqui uma república, nós tínhamos que montar os ministérios, as coisas, né, de acordo com a república. Quem foi para esses lugares? O filho de quem estudava. Quem era? A grande elite brasileira. O restante era analfabeto. Então aí já começamos a ser uma confusão, porque quem entrou fez uma confusão. O que é do Estado também é meu, e não é verdade. O que é do Estado, é do povo. Aí se confundiu o público e o privado. E estamos até hoje fazendo isso. É essa diferença que eu estou querendo mostrar para você entender que a violência, não adianta eu vir aqui falar, o país é violento, vamos meter bala em todo mundo. Calma, uma coisa de cada vez, vamos discutir. Para você entender por que o país é o que é. Está ficando melhor a discussão assim? Excelente, excelente. Concordo que posso permanecer dessa maneira. Perfeito. Legal. E aí, você vai tendo então em vista de um número grande de pobres no Brasil, também nós temos um índice de violência muito grande. Você tem que entender que... O Brasil é o 7º país mais violento do mundo, professor. Eu vou dar uns dados aqui já, mas é isso, é o 7º país mais violento do mundo. Nós estamos falando nós temos mais de 200 países no mundo aí, gente, não se esqueça. Nós matamos mais gente que a guerra da Síria. Não faz sentido um país que não tem guerra mata mais do que quem está em guerra. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses dados mais para frente, mas só para aproveitar o gancho. Não deixe para depois. Mas é interessante essa colocação que você está fazendo a respeito de como os estados foram formados direitinho, confundindo o público com o privado, isso... Ainda fazem essa confusão ainda. Não, claro, ainda fazem, porque o que nós temos que observar é que entre nós é muito difícil você estudar a ponto de ser um procurador, um promotor, um juiz, um diplomata. Porque para você ser um diplomata, você precisa, para prestar o concurso lá, você fala muito bem o inglês, muito bem o francês. Hoje
eles tiraram o francês, né? Quer dizer, você não precisa mais ter aquela nota, tal. Hoje tem que falar mandarim. Mas, mas você tem que ter o espanhol, então, não importa. Mas o francês, o inglês, o espanhol são idiomas obrigatórios. Então, quem da grande massa tem essa possibilidade? Vamos ser sinceros, ninguém. É muito raro ter alguém que tenha. Então isso permanece na mão de um ou outro. O que nós estamos falando é de você possibilitar para o país as oportunidades. Por isso que falam os Estados Unidos é a terra das oportunidades. O Canadá e tal. É verdade, eles são mesmo. Também o nível de educação lá é elevadíssimo. Você vai para a Alemanha e todo mundo fala inglês. Né? Eu não falo alemão, mas na Alemanha eu me viro muito bem. Porque todas as pessoas que você se senta num restaurante, numa loja, em qualquer lugar que você vai, tropeça em alguém no meio da rua e pede uma informação, ele fala inglês melhor que a gente, eles são fluentes no inglês. A Europa inteira. Então, nós temos que perceber o seguinte, a oportunidade tem que ser para todo mundo. Com isso, o país cresce demasiadamente. Tudo que você vê, cresce. Então nós temos um país muito diferenciado. O fato de não termos é que nos leva a esse índice de violência exacerbado que nós temos. Nós temos, o São Paulo tem 11 milhões de habitantes, dos quais cerca de 7, 8 milhões vivem na periferia. Não é brincadeira. Então é isso que nós precisamos acabar. Fazer com que tenham mais condições de vida. E o fato de a gente falar que tem mais condições não é que outros empregos vão acabar. Não acaba não. Eu vi coisas na Alemanha muito interessantes, na Europa em geral. Mas assim, aqui nós temos o gari, e quando você olha para um gari, poxa, ele ganha tão pouco, pobrezinho, né? Olha lá, o cara andava com... Minha esposa falou, não, fotografa isso para mim, filma. Um cara com um aspirador de pó gigante, lá no meio da rua, aspirando as folhas de árvores que caem. Porque o pedaço de papel, o cigarro, etc., não existe na rua. O povo já culturalmente já... Está avançado demais para fazer isso. Né? Então, todos os empregos existem. Nós só estamos dizendo de melhorar a nossa qualidade. Então, olha só, 300 milhões de reais por dia é o custo estimado na violência no Brasil. O equivalente ao orçamento anual do Fundo Nacional de Segurança Pública. E um valor superior ao envolvido na reforma da Previdência que tanto mobilizou os governos. Não é brincadeira. Eu estou dando dados mesmo. São quase 6% por ano do PIB. Isso, perfeito, Marcelo. Esses valores não contabilizam o sofrimento físico e psicológico das vítimas da violência brasileira. Não podemos esquecer isso. Uma das mais dramáticas do mundo. Com 3% da população mundial, é o que nós temos, o Brasil possui 3% da população mundial. Concentra 9% dos homicídios cometidos no planeta. Cara, nós estamos dizendo o seguinte, dos 100% que existe, quase 10% é só nosso. Nós estamos falando de 200 países do mundo. Nós matamos 10% de todos os assassinatos do mundo. Ou seja, a Síria perto da gente Ela é um brinquedo. Ela é aprendiz de feiticeira. Os homicídios cresceram 29% na década passada e entre os jovens esse crescimento foi de 48%. As mortes violentas dos jovens aqui no Brasil são 88 vezes maior do que na França. E poucos países sofrem as ações de terrorismo urbano como os praticados por traficantes no Rio de Janeiro. São dados alarmantes. São alarmantes. A primeira vez que eu fui para Nova York foi ainda nos anos 80. Era um lugar violento, parecido com São Paulo. Aí eu volto alguns anos depois e tem aquele prefeito famoso lá, que eu vou lembrar já o nome dele. Eu dou uns brancos, né? E ele é de descendência italiano, né, na realidade. Ele
montou um esquema maravilhoso em Nova York. Você sabe que Nova York praticamente não tem violência, né? Vocês sabiam disso? Não. Quase eliminada. Praticamente eliminada a violência em Nova York. Hoje você anda a qualquer hora da noite, do dia, não tem problema nenhum. Era do Rudolph Giuliani? Giuliani, obrigado. Isso, exatamente. O que ele fez? Uma das coisas foi em todas as empresas, fez um trabalho com todas as empresas de Nova York, dizendo o seguinte: contrate um menino de rua, um cara da rua, um desses violentos, e nós abatemos o seu imposto de renda X. Para um volume bem interessante. Contratou todo mundo trabalhando, acabou a violência. Custo-benefício maravilhoso. É. Ele veio aqui em São Paulo, na época do governo da Marta Suplicy. Ela convidou. Eu fiz o silêncio aqui, que é para você ver que não adiantou nada. Porque não é assim. O que mais me deixa perplexo é uma pessoa simplesmente não entender. Será que ela não entendeu que o problema é uma pessoa que eu julgo, pelo menos, que seja inteligente? O problema é social, né? Então não ela não é tão pontual como era nos Estados Unidos. Aqui o bicho é muito pior. Nós temos milhões de pessoas vivendo na pobreza e na miséria, milhões. Então tentar fazer a mesma coisa aqui não dá, é diferente. Você tem que resolver alguns problemas sociais no Brasil para poder fazer isso. Vou voltar a dizer. Mas enquanto, professor, nós estivermos preocupados em copiar os modelos venezuelanos, cubanos, infelizmente acho que não vai ser difícil da gente sair dessa situação. Viu? Exatamente, Marcelo, eu concordo, porque algumas questões que envolvem a violência, vamos começar pelo salário, né? O salário no Brasil é muito baixo. Agora, tem que entender o seguinte: não é um problema quando a gente fala de pagar 700, pagar 800 reais. Nós não estamos dizendo que esse empresário, aquele, nossa, está vendo como ele é ruim? Não é isso. O país não oferece essas coisas. Não dá para um empresário falar: olha, a partir de hoje eu vou te pagar 5 mil por mês. Ele quebra. Se ele pagar para 2, 3 vezes, pronto, ele já quebrou. Nós não estamos falando disso. Não é, o problema não está com ele. Está num desenvolvimento da economia que os governos do Brasil não foram capazes de oferecer à população e ao empresariado. Então não dá para você fazer essas comparações, né? Então é algo bastante complexo, não é tão simples. Então nós temos outra coisa que nós temos que ver também, erroneamente, né? Em alguns casos eu acho que é bem certeiro, mas em outros casos não é fácil também para a polícia. Nós temos que sempre discutir os dois lados. E parece que a discussão, ela sempre só parte de um lado. Policial não vale nada, policial mata e tal, etc. Está errado. Precisa ter a maturidade de saber discutir. Você tem as duas coisas em todo canto. Então, primeiro, vá ganhar mal assim lá longe. É uma tristeza, né, professor? Você tem que entender que a pessoa que quer... O risco que ainda corre aí na rua, tudo, com esse salário... Ele vai dar, em outras palavras, está dando a vida por você. Espera um pouquinho. Vamos, num país como o nosso, eu não seria policial nem em pesadelo, quanto mais em sonho. Aí tem que sair do serviço público para fazer bicos, para complementar a renda, tudo, e não consegue prestar um serviço de acordo também, né? É uma indecência. É uma indecência. É uma indecência. Aí fica difícil. Se você vê o conjunto das coisas que geram as violências, aí você tem uma massa significativa que vive na miséria. Nós temos que entender que essas coisas que acontecem conosco, quando a gente vive uma situação muito difícil financeira, elas mexem com o psicológico humano. Você tem que se imaginar, ou se já viveu isso, ou para quem estiver ouvindo, já viveu ou vive essa situação, o fato de você não ter possibilidade de fazer nada. O tempo todo isso massacra a sua cabeça. Então nós temos uma quantidade também de problemas familiares que são gerados também pela questão social. Nós não estamos aqui dizendo que a violência seja justificada dentro da família, pelo amor de Deus, né? Longe disso. Nós só estamos dizendo que também faz parte de uma consequência. É um dos fatores, né? É um dos fatores. Então,
Por exemplo, alguns indicadores mostram a precariedade do sistema de contenção da violência. Por exemplo, cerca de 2.000 roubos ocorrem diariamente na Grande São Paulo. 2.000, Marcelo. E em menos de 3%, os assaltantes são presos no momento do crime. É aí que nós estamos falando da lei. A gente fala, então a lei não funciona. É isso aqui. Eles não conseguem, não dão conta de prender. Imagina, prender 3% dos assaltantes, bom, o último apaga a luz, né? Porque aí nós estamos absolutamente vulneráveis. Se eu não estou enganado, professor, na Alemanha, acho que mais de 90% dos casos são solucionados. Isso, é verdade. É verdade. E aqui acho que não chega os dados que você passou, 3%. 3%. Olha aqui. E olha só, se mesmo assim é um explosivo crescimento de nossa população carcerária, é porque não basta prender. A Suécia, que fechou esses presídios, a Holanda e tudo mais, porque além da prisão, claro, ele prende, mas ele tem um trabalho de fazer com que essa pessoa possa possa conseguir viver de novo em sociedade. No Brasil, que me desculpem todos, nenhuma possibilidade. Eu não consigo enxergar nenhuma possibilidade. Onde são presos, para onde vão, o tipo de inferno que se vive lá, porque dizem que é pior do que... Sai pior, não vai essa dúvida. Então, você veja como é difícil arranjar uma solução. Por isso que a população termina exigindo medidas mais radicais, porque ela não vê uma solução para o cara que foi preso. Porque ele é preso, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, ele sai e continua. Vocês viram a quantidade de rapazes aí, de senhores que saíram da prisão pro Dia das Mães, já saíram cometendo crimes, assaltos, etc. Indulto, tudo bem, para quem merece, né? Eu acho que eu vou por aí, porque chega de fazer discurso vazio, você tem que fazer um discurso politicamente correto, que as pessoas gostem de ouvir. Olha, ele precisa ver a mamãe dele, manda a mãe dele lá ver ele. Que esse cara não pode, toda vez que ele sai ali, mata 1, mata 2, mata 3, correm, pegam, levam para ele, depois dão indulto de novo. Está errado. Ele não pode ter. Porque são direitos humanos. Meu querido, liga para mim, discute direitos humanos comigo, que acho que você não sabe nada sobre isso. Eu sei bastante, não se esqueça, quando ligar para mim, presta bem atenção no que você vai fazer. Porque os Estados Unidos têm direitos humanos, a Europa tem direitos humanos, e aqui é confundido os direitos humanos. Vou explicar para você algumas coisinhas dos direitos humanos. Câncer de mama. Não sei se vocês sabem, tem homem e mulher. Sabia disso? O pessoal aqui não sabia. Assim como você que está me ouvindo também não sabia. Né? Alguns de vocês sim. Então presta atenção. O médico vai, então, descobre que a senhora ou o rapaz lá tem câncer de mama, mas vamos pegar as mulheres que é a maioria. Tem câncer de mama. Ele vai e faz então uma quimioterapia, radioterapia, medica, o que a gente chama de processo curativo. Não. Só que o que nós temos que buscar é saber por que ela tem câncer de mama. Porque não é ela, mas são milhões de mulheres no Brasil que têm câncer de mama. Então tem alguma coisa errada aí. Tem outras coisas que fazem parte disso. Primeiro, alimentação. Nós temos uma alimentação péssima, porque ela já é produzida de maneira errada. Nós temos agrotóxicos que só o Brasil usa, em todos os países do mundo é proibido, mas aqui parece que é a farra do boi. Então, começa pela alimentação da mulher. Tem hormônio demais. Tudo isso a medicina já cansou de explicar que não é o fator, mas é um dos fatores geradores do câncer. O estresse profundo. Olha, presta atenção aí, põe o seu ouvido no celular, no computador, presta bem atenção. A minha carga de trabalho, estou falando do mundo masculino. A gente sai de manhã, trabalha, volta à noite, está tudo tranquilo. E a mulher?
Se ela estiver estudando, ela estuda, trabalha, volta, vai cuidar dos deveres da casa, dos filhos e da conta do marido. Ela tem cinco processos de trabalhos aí. E você, uma. É difícil. O mundo feminino ele é massacrado, não pode esquecer disso. Mais uma coisa que envolve a questão do profundo estresse, que também ajuda e contribui com o câncer. Perceba que quando se fala de direitos humanos, os direitos humanos discutem o seguinte: como é que esta mulher pode ser de verdade tratada como humano se ela tem toda esta carga só para ela e não é dividida com ele? Então, os direitos humanos é uma coisa mais profunda, não é? Olha, cuidado, não pode matar o preso. Né? Em todo lugar do mundo, viu? Tirando a China, ou esses países que não dão moleza, né? Não acabaram de matar o brasileiro lá por conta da Indonésia, né? Tirando esses países que são mais violentos com relação a isso, o mundo em geral, ele tem o pé no freio com relação à pena de morte. Né? E nós teremos um dia para discutir isso. Mas o que eu quero que você entenda é que direitos humanos não se limita a isso. Porque quando se limita a isso, aí a discussão fica muito banal. Né? É claro que ninguém quer dar direito do cara a ter o induto de sair para matar, volta, não, mas tadinho, ele, né? Não tem nada de coitado, não. Ele tem que ficar lá no lugar dele. Se ele não tem condições de sair... Viver em sociedade? Não tem, então fica. Não dá problema nenhum. Eu não tenho medo nenhum de discutir isso, não tenho medo de crítica de ninguém. Ainda ele, professor, ele sai, vai ver a mãe dele. E aquela mãe que perdeu o filho, que não vai ver mais o seu filho. Pois é. Você viu quantos casos que ocorreram aí nesse final de semana. Então, as coisas são bem mais profundas. O próprio o ex-presidente Jimmy Carter, norte-americano, ele roda o mundo inteiro, porque ele faz parte da discussão dos direitos humanos no mundo inteiro. Direitos humanos é você possibilitar a todas as pessoas comerem, ter trabalho, ter educação. Isso faz parte do projeto de direitos humanos do mundo. Então, e a gente aqui no Brasil compreende direitos humanos de uma maneira absolutamente errada. Totalmente distorcida. Totalmente distorcida. Né? Aí vira essa bagunça que vira isso aí mesmo, né? As defesas absolutamente errôneas daquilo que não deve ser. Mas legal. Vamos para mais música, né? Porque olha o nosso tempo aí. Aproveitar, professor, no próximo bloco aí o pessoal poder ligar para a gente, se comunicar através do Facebook, do WhatsApp, tudo. Vamos ligar para a gente aí, pessoal. 11 41 13 12 44. 11 41 13 12 44. Manda suas mensagens de voz ou mensagem de texto pelo WhatsApp também, através do telefone 11 95076 8513. Prima de quem? A prima do Pedro. Pensando que... É isso aí, o Pedro faz parte da nossa equipe. Ela está dizendo o seguinte, que agora, mais de 5.000 pedras de crack foram apreendidas pela PM no Jardim Peri Alto, Zona Norte de São Paulo. O Exército Brasileiro realiza treinamento especial para a Olimpíada no Rio. Ótimo que você tenha dado essas duas informações. Olha, vamos falar esse negócio do Rio. A violência lá continua tão alta quanto você possa imaginar. E o que não se sente, a gente não tem sentido muito, às vezes as pessoas que vão passear, fazer um passeio lá no Rio e tudo mais, exatamente por isso, porque o Exército, viu, só para completar o que você disse, Exército, as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, por incrível que pareça, os três estão atentíssimos e sempre estão no comando das coisas lá no Rio. E exatamente por conta, primeiro, da Copa, o ano passado, e agora porque nós também teremos as Olimpíadas o ano que vem. Por isso, eles fazem tudo isso para que não passe uma imagem pior do que nós já temos, porque senão eles segurariam a Olimpíada. E aí, evidentemente, você já deve imaginar por quê, né? São os custos altíssimos de tudo, gasta-se muito dinheiro, etc, etc e tal. O Rose, é o seguinte,
não há nenhuma forma de você cuidar do país se você não mexer pelo lado econômico. As outras coisas todas, e você vai estudar isso nos próximos semestres, você vai ver que tudo que você faz tem que existir, algumas coisas têm que existir mesmo, porque você precisa dar conta de algumas coisas. Eu falei do Fome Zero, do Bolsa Família, Leve Leite, ticket de gás, ticket seja lá o que for, tudo isso faz parte de questões que você precisa resolver num determinado momento, que a gente chama de soluções paliativas. Elas não resolvem o problema, elas apenas amenizam durante um período, e aí você não tem como mudar um país se não for pela economia. Nós temos duas coisas problemáticas no Brasil: a economia e a política. A política vive na sua crise, numa das maiores crises da história dela, e a economia, que ela é outro problema. Aí outros economistas também, pessoas que entendam bastante de economia, uma hora se quiser ligar para bater um papo com a gente. Aliás, eu vou convidar alguns para vir aqui para exatamente explicar isso. Mas a nossa economia, Rose, ela é feita para dentro e não para... Perdão, ela é feita para fora e não para dentro. O que quer dizer isso? Que a nossa produção, a produção brasileira, ela é muito mais pensada para a geração de economia na área da exportação. Então nós temos contato com China, com África, com Estados Unidos, né? Enfim, com muitos países do mundo, no qual nós exportamos. Então uma boa parte da nossa produção ela é feita para isso. Se há uma crise nesses países, a crise atinge a gente imediatamente. Porque nós estamos fazendo a nossa economia em função dos produtos que nós exportamos, que estamos mandando para fora. Quanto mais a gente vende, a ideia é que a gente produza mais, que gere empregos, etc. e tal. Lembrando sempre, professor, a exportação é de produtos de baixíssimos valor agregado, né? Pois é, tem esse dado aí também, né? Então, o melhor seria produzir para a economia nossa aqui. Então, eu tenho que produzir para você comprar, Rose. Tenho que produzir para eu comprar, para a população comprar. Ver os baixos custos que nós poderíamos ter para alguns produtos, né? Para que eles pudessem atingir o maior número de pessoas possíveis no país. Aí você teria uma economia baseada na própria população. E ela, então, estaria sendo gerada em função do seu próprio povo. Então você tem possibilidade de dar continuidade nela, porque a razão da sua produção são as possibilidades que você dá para a população brasileira. O que nós fazemos a razão da nossa produção é o pedido que a China faz, que a Rússia faz, que países da África faz, do Oriente Médio faz, alguns países aqui da América Latina que também compram de nós. Se eles estão em crise, a crise é repassada para nós imediatamente. A gente vive a crise do outro, não a nossa. Aí termina sendo nossa. Tá? Eu estou tentando explicar de uma maneira mais pedagógica e mais didática, mas elas são mais profundas e por isso nós vamos trazer gente que tenha bastante capacidade de conversar conosco e explicar de uma maneira também simples, porque senão eles vão ficar falando aqui no Economês e nem eu entendo, nem você entende, ninguém entende. Tem que falar de um jeito que toda a população entenda. Essa é uma das coisas que está faltando aqui para a gente fazer as reflexões boas nas rádios brasileiras, na televisão, etc. Não sei se lhe respondi, mas eu estou achando que a Rose vai ganhar o pendrive, né? Eu também estou achando, hein? Ô Rose, tá feliz que nós estamos falando aqui que você que vai ganhar o pendrive, que é você que está entrando em contato conosco. Você avisa que, fala aí pelo WhatsApp, pelo mesmo jeito que você escreveu, continua porque é o Pedro que está pegando as informações e passando para nós. Salvelina Melo, lá de Teresina, no Piauí. Um beijinho para você, viu, tia? Dá um beijo de todo mundo aí por mim. Deve ter bastante pessoa ouvindo lá, né? Tem bastante. A família toda está ouvindo lá. Opa, que bacana, que bacana. E essa dependência do mercado externo, a gente vivendo a crise dos outros, isso é complicado. Quer saber, a China deu essa diminuída no crescimento, ela ainda cresce muito, mas ela diminuiu, pronto, pegou o Brasil. Repercute fortíssimo. O Brasil exporta carne lá para
para a Rússia, entre outras coisas. Então vai repercutindo. Você vai tendo problemas no país. E isso, então, até continuando a resposta para a Rose, a primeira coisa que precisa atacar, Rose, na realidade, é você fazer um projeto de país. Nós não temos. Precisamos ter um projeto de país e passa pela economia. Nós precisamos arrumar a economia, precisamos ter uma política mais séria. Ela está destruída aqui no Brasil, eu diria isso com muita tranquilidade, sem o menor medo de errar. E nós temos um projeto, né? Tem que ter projeto de educação, tem que ter projeto de transporte, tem que ter projeto de saúde, tem que ter projeto de tudo. Nós não temos de nada. Você pega o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste do país, pelo amor de Deus, o que eles estão esperando até hoje, tem que colocar indústria também nesses lugares, tem que fazer o crescimento em todos esses lugares. E o que nós estamos falando de crescimento é crescimento real, de verdade. Fazer com que toda essa população tenha emprego de qualidade e ganhe bem. Tudo funciona melhor. A vida deles, o consumo, o mercado, tudo funciona melhor. Mas nós não conseguimos ainda encontrar alguém que de verdade pudesse fazer isso. Tudo que se faz são grandes demagogias. Não passam disso, apenas demagogia. Enganam as pessoas que não têm o nível de informação que nós gostaríamos que tivesse. Isso é em todo o Brasil. Não se limita a essa ou aquela região. Norte, Nordeste, Centro, Sul, Sudeste, todas as regiões. A população é muito enganada e a gente passa por tudo isso que está passando. Com medidas estritamente pontuais, né, professor? Porque, olha, uma coisa que precisa entender é o seguinte. Olha, tem o Fome Zero, tem o Bolsa Família, estou para esses dois que são os mais conhecidos. Claro que é bom, gente, não dá para negar isso. Mas você tem que entender que isso não salva a sua vida, pelo amor de Deus, na hora de entender isso. O que você precisa, que sua família precisa, é de um bom emprego. Que todas as pessoas possam... Se você não tem emprego e chegar um emprego aí de salário mínimo de R$1.000, poxa, isso é bom demais. Ele está salvando a sua vida que você não tinha nada, agora tem. Quando nós falamos aqui de bons salários, nós não estamos falando que o Brasil vai resolver isso em 2, 3, 4, 5, 10 anos. Mas tudo isso é um processo. O que nós estamos discutindo é que esse processo no país parece que não tem. Nós não temos objetivos de vida para o país. Eu lembro que desde pequeno, com menos de 10 anos de idade, sempre escutava: o Brasil é o país do futuro. Continua. É o país do futuro. Poxa, que futuro é esse que quase 40 anos atrás que não chega? Se tivesse tomado algumas medidas há 30 anos atrás, com certeza já estaríamos num caminho bem mais... Eu tenho um amigo que ele está ouvindo a rádio e ele disse uma vez assim para mim: poxa, Petrônio, eu fiquei tão feliz porque assim, essa pessoa veio trabalhar comigo, ele trabalhava em determinado local, veio trabalhar comigo. E aí o que acontece? Ele falou: sabe o que me deixa feliz? É quando eu vejo ele comprando um carro zero, ele trocando o carro dele. Quando ele fala para mim: agora vou de férias, eu vou viajar, né? Aí, recentemente estava aí lá nos Estados Unidos, lá em Orlando e tal. Você viu que bacana? Todo mundo quer o melhor para o outro, se você for pensar. O empresário não quer ter um chicote na mão, não quer ter nada disso. Ele gostaria imensamente de pagar muito bem para todo mundo. Mas o país oferece essa possibilidade? É isso que nós estamos discutindo. Um outro aspecto, quando a gente fala no mundo empresarial, professor, é com relação à enorme carga tributária. Que nós temos cargas tributárias de primeiro mundo e serviços oferecidos pelo nosso governo de terceiro, quarto, quinto mundo. Isso também é uma judiação que acontece, né? Porque, olha, eu lembro, eu falei assim, nos Estados Unidos tem um imposto único, né? De 7%. E 7%. E aí, nós estamos falando de carga tributária. Por que chega esse preço para nós? Faz uma continha, você pega de verdade qual o preço de uma canetinha dessa aqui na fábrica. Quando ele termina de... Você vai ficar assustado. 50 centavos. Acho que nem isso. Não chega a isso. Aí ele chega para você quase R$2. Não é possível que tenha 200, 300, 400% de aumento em algo, porque a carga tributária é gigante demais. Porque eles falam: 40% do quê? Eu paguei 40% da água, eu, consumidor,
Não, eu paguei muito mais do que isso, porque você pega desde da produção da garrafa, o engarrafamento da água, né? E depois chegar passa pela distribuidora, vai para o supermercado e depois vem para mim, quem paga é o consumidor final. Porque vai repassando. Eu faço essa conta lá em sala de aula para o pessoal ver. Você que o último que compra é o que paga tudo. Absolutamente tudo. É tudo repassado. Então, nós temos uma carga tributária horrorosa e a gente não consegue saber por que não vem, né, os benefícios para nós. Claro que a gente sabe que tem corrupção, tem tudo isso, né, incompetência, tem tudo no país. Mas você quer ver uma coisa interessante? Quando eu falo de projeto de país, projeto de sociedade, vamos falar de educação. Eu estou dando pitaco aqui de tudo, né? Mas são fatores, professor, que levam que causam a violência. Causa a violência. Só uma coisa para todo mundo para todos vocês que estão nos ouvindo, nós não vamos encerrar esse assunto hoje. Semana que vem nós temos uma outra discussão, nós vamos voltar na violência, nós vamos ter um programa específico aí, alguns, para falar sobre a violência. Aí nós vamos falar das violências específicas, nós vamos convidar gente que entende aí da questão da mulher para falar sobre a violência doméstica. Nós vamos chamar policial aqui para vir conversar conosco, doa quem doer, né? Se tiver que a gente discutir aqui, nós vamos discutir com muita tranquilidade, porque esse programa é de alto nível, não de baixo nível, né? Então aqui nós respeitamos todas as opiniões e sabemos discutir e refletir, é o que nós vamos fazer. Então, eu também quero que venha um deputado, um vereador, discutir questões aqui conosco. Aliás, eu vou, ao vivo aqui eu fui fazer uma palestra, e nessa palestra estava o prefeito de Jandira. E, por coincidência, eu o conheço há muito tempo. Pô, você é o prefeito aqui agora, e está batendo um papo. Poxa, Petrônio, então, você tem um programa? Eu falei, isso, eu tenho um programa, estou te convidando. Você pode ir lá para discutir as coisas comigo, e nós vamos discutir de verdade. Você não convidou, você intimou, né? E eu não vou passar a mão na cabeça. Eu não faço isso. O que nós vamos fazer é conversar. Ele não vem aqui para ser desrespeitado e nem ser agredido. Mas também tem que tomar cuidado com o que fala, porque eu também conheço as coisas, né? Nós conhecemos. Então vamos conversar direitinho. Olha, não é possível fazer isso por conta disso, não fiz por conta disso. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Não é essa garantia, todos que virão aqui têm. Ninguém aqui nesse programa, participando conosco, será agredido sobre hipótese alguma. Nós não aceitamos isso, aqui respeitamos muito. Sempre em primeiro lugar. O que nós queremos é discutir, refletir. Mas, eu estou falando do projeto, né? Então, por que não, e eu quero discutir, nós vamos ter um programa para falar sobre educação, por que não nacionalizar a educação? Fazer a educação ser a mesma para todas as cidades do país. O que você aprende no Ceará, vai aprender em São Paulo, vai aprender em Manaus, vai aprender em Porto Alegre e assim por diante. É a nacionalização da educação. Já passou da hora de fazer, e se os presidentes da República precisar de alguém que entenda, me chama. Tem um monte de gente que entende, mas me chama, nós vamos conversar. Eu não quero ser ministro não, viu? Só estou dizendo que entendo, porque não é possível que vocês não conheçam ninguém que entenda. Eu acho bem difícil. Né? Então tudo é feito só pelo voto, mas a melhora do país, que é bom, nada. Mas olha só. Eu acho que eles não ouvem quem realmente entende. Eles não ouvem, e tem a questão da vaidade também, mas tem a incompetência, né? A falta de informação, que a gente pensa que eles são ultra inteligentes e tal, mas não é, a questão não é essa. A questão é que eles pensam apenas na permanência do poder. Maquiavel explica bem isso. Entre as principais causas da violência no país, nós podemos citar o seguinte: as múltiplas carências da população de baixa renda, precariedades assistidas nas periferias das grandes cidades, tornam seus integrantes, especialmente os jovens, suscetíveis de escolhas de vias ilegais como forma de sobrevivência ou adaptação às pressões sociais. É absolutamente normal. Lembra, eu não sei se eu falei aqui uma vez, quem é você? Você é o mundo que você vive. Se você mora na favela, vive nela, qual é o seu meio ambiente? De estudar? De comer bem? E assim por diante? Não. Então a probabilidade de você parar dentro de uma universidade
ela é mínima. Mas para quem mora bem, né, tem outras possibilidades melhores, é evidente que ele terá mais condições. Então, nós não estamos aqui dizendo que a pobreza ela é prerrogativa número 1 para que você seja um assaltante, um violento e etc. e tal. A violência está em todas as camadas sociais. Mas é sim uma parte da população muito mais vulnerável à existência da violência do que as pessoas que moram em bairros mais abastados, que têm mais condições, porque aí você tem outro tipo de educação, alimentação, ter uma vida melhor, né? Hospitais melhores. Então essas pessoas normalmente não ficam pensando, pô, que assalto eu vou fazer amanhã para poder, né? Então, nós não estamos dizendo que pobreza significa isso, mas ela possibilita mais, né? O fato de você não ter possibilita mais. Então, a opção ilegal, ela é favorecida pela tolerância cultural aos desvios sociais e pelas deficiências de nossas instituições de controle social. Nós temos uma polícia que você tem as duas coisas, mas você também tem a polícia ineficiente, legislação criminal defasada, o que gera impunidade. Não é isso? É defasado demais. Então gera impunidade sim. Então a legislação criminal precisa ser mudada. A estrutura, processos judiciários obsoletos, sistema prisional caótico. Poxa, a interação entre essas deficiências institucionais, Marcelo, ela enfraquece demais e de sobremaneira o poder inibitório, né, o que inibe o sistema da justiça criminal. Defasagem total das coisas. Então, de maneira geral, as polícias têm treinamento deficiente, salários incompatíveis com a importância das suas funções e padecem de grave vulnerabilidade até a corrupção. É absolutamente entendível, né? A gente consegue entender porque ela termina tendo essa deficiência. Não há nenhuma, não sei se nenhuma, mas é um baixo investimento naquilo que é tão importante para a sociedade brasileira. Então a ineficiência da ação policial na contenção dos crimes, assim como o excessivo número de mortes de civis e de policiais, decorre dessa deficiência e do emprego de estratégias policiais meramente reativas e frequentemente repressivas. Não sei se dá para entender isso quando eu falo dessa estratégia que está errada, que ela é reativa e depressiva, do imediato, né? E a única solução que você encontra é a repressão sobre aquilo. Que dentro da atualidade a gente não está conseguindo ver de maneira diferente disso. Então talvez fosse interessante a gente chamar alguém para discutir essas coisas com a gente, que fosse da polícia. Não resta dúvida. Dá para a gente olhar esse assunto por um outro aspecto, né? Claro. Os próprios ouvintes também ter uma outra visão também, né, professor? Claro. E eles podem debater de uma maneira também mais interessante com a gente, né? Então, primeiro, realização de projetos sociais com o intuito de diminuir a desigualdade social, que eu tenho falado o tempo todo, porque isso abre outros caminhos, além dos caminhos criminosos que fomentam a violência à população de baixa renda, principalmente os jovens. Então, por exemplo, é fato que hoje a informática é um pré-requisito básico para as pessoas que disputam um lugar no mercado de trabalho. Nós não temos outra maneira. Tudo hoje é tecnologia, é computador, né, computadorizado. Porém, grande parte da população não tem condições financeiras para adquirir esse tipo de conhecimento. Fala, não é possível, todo mundo aí tem computador. Não julgue a sociedade pelo que você tem. O teu mundo é um, a sociedade é outro. A gente imagina que hoje todo mundo tem computador em casa. Procure o percentual que você vai ficar assustado. Ele é baixo ainda.
Professor, aproveitando esse gancho, quando você falou a respeito do ter, isso é uma questão que pode ser explorada melhor num outro programa também. Que hoje nós estamos, nossa sociedade, e a mídia tem uma contribuição muito grande sobre isso, nós estamos voltados por uma sociedade voltada para o ter. Ah, isso é. E hoje, computador acho que com certeza não são todos os lares que tem, mas televisão acho que a grande maioria tem. E fica bombardeando o dia inteiro aquelas crianças, aqueles jovens com produtos eletrônicos, né, de última geração, tênis absurdos, valores absurdos, né? E isso leva esse pessoal... Todo mundo querer, né? Querer. O fato de todos quererem, você ver que eles não têm essa possibilidade, vai gerando a violência. Nada nós podemos ficar justificando também, né? Sem dúvida alguma. Nós não estamos fazendo isso, justificando, olha, tá bem, tadinho, ele é violento por conta disso. Nós estamos dizendo que existem alguns fatores que contribuem para o desenvolvimento, o crescimento da violência no país. E não adianta nós negarmos que a questão social é primordial, fundamental. Por isso nós citamos alguns países que resolveram essas questões materiais, a questão da educação e também da proteção social. Essas três coisas em conjunto, mais uma economia bem desenvolvida, fez com que essas sociedades fossem realmente muito, mas muito à frente da nossa. Muito mesmo. É uma pena que o nosso país ainda viva dessa maneira. Mas vamos ouvir mais uma música que está dando o nosso horário aqui, né, Tiago? Vamos lá. E daqui a pouco nós voltamos com mais violência, uma questão social no Brasil. De programa, viu, professor? Pelo conteúdo, pelos temas abordados. Acho que o nosso querido amigo e diretor Osmar Saraiva tem que repensar isso daí, hein, Osmarzão? Dá pra gente ficar até meia-noite hoje, não dá pra abrir uma exceção, não, Osmar? Você sabe, Marcelo, que eu acho que foi uma maneira muito interessante que nós escolhemos para poder falar sobre a violência, porque na realidade tudo que nós fizemos aqui é um preparo para discutir a violência, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fernando, Luiz Fernando, amigo nosso, e o Péricles. Um abração, Luiz, abração, Péricles. Estavam ouvindo, quase uma hora atrás, eu não sei se estão ouvindo ainda, perguntaram o WhatsApp, acho que eles queriam colocar alguma pergunta, e infelizmente eu só vi agora e passei. Mas de qualquer forma, o nosso abraço carinhoso aos dois, né? Que disseram que estão nos ouvindo. Então, eu acho que a maneira com a qual nós colocamos foi muito interessante, porque é um preparo. Nós estamos falando, olha, estamos justificando porque tem tanta violência no país. Sim, isso é a justificativa para dizer que existe a violência. Agora, como cuidar dela? Aí é outro papo, é outro assunto, é outro programa. Nesse próximo programa, nós vamos falar sobre a violência doméstica, sobre a violência contra as mulheres, sobre a violência no trânsito, professor. O que morre de gente no trânsito no Brasil é uma coisa absurda. Eu estava vendo isso, é terrível. E você sabe que também estão discutindo a questão do celular. O pessoal está atendendo o celular, está fazendo ligação, e mostraram hoje algumas imagens, a Rede Globo mostrou. Um rapaz, por exemplo, falou, aí compadre, eu estou chegando na festa, tudo mais, quando ele desliga a mensagem, que ele não está atento, porque ele colocou o celular na frente dele para poder falar, ele entra atrás de um caminhão e morre. Puxa. Então eles foram mostrando as várias imagens disso. Você vê que tem isso também é uma violência, né? É uma violência. Então, todas essas questões que envolvem a violência, eu acho que elas merecem um programa específico. E é o que nós vamos fazer. Então vocês aguardem que nós faremos. Na semana que vem nós vamos discutir sobre água, né? A política da seca que estamos tendo em São Paulo. Então eu convidei um amigo, ele virá aqui, o Renato Vaz. Ele entende bastante da área, trabalha com isso, a convite do governo, e ele também é um jornalista, um grande jornalista. Então ele virá bater um papo conosco.
tá legal? E vamos aproveitar ao máximo, porque vale muito a pena. O Renato é uma pessoa que tem bastante informação, então será o nosso segundo convidado, porque o primeiro Foi o Wagner, né, que discutiu um pouquinho a questão da terceirização conosco. Foi um pouco tempo, mas rico demais, né? Com certeza. Muito rico. E aí, quem virá falar conosco, então, na semana que vem, será o Renato. Eu vou encontrá-lo amanhã, e amanhã mesmo já acertamos tudo isso. Tema bastante interessante. Tema atual também, né, professor? Bastante. Mas o tempo passou, hein, rapaz? Rápido Não demais. deu né? tempo de nada, né? Ah, deu tempo assim, professor. Eu acho que o objetivo do programa, professor, é conscientizar, como nós falamos hoje sobre a violência, e tocamos no aspecto sempre permeando o lado político. Né? Nós vamos falar sobre a crise do abastecimento da água, também envolvendo aspectos políticos. Isso. Né? E levar, o nosso objetivo na rádio é levar também um pouquinho para os nossos ouvintes esse outro lado, para as pessoas começarem a entender mais a importância do voto, Exato. a importância da política na nossa vida, né? O pessoal poder participar um pouco mais, né? se inteirar um pouco mais sobre os assuntos, né? E quando ocorrem as eleições, aquilo lá não é uma brincadeira, né? O nosso futuro depende do nosso voto. E todos esses assuntos que nós falamos, abordamos e iremos abordar, o fator político é preponderante para a criação do nosso plano, né, realmente de governo do país. Tá perfeito, Marcelo. Eu acho que você tocou num assunto maravilhoso, porque eu não sei, eu adoro televisão, mas não tenho muito tempo para assistir, né? Mas ontem, todo mundo aqui sabe, fui a Brasília sábado, né? Faz uma série de coisas lá, voltei. E ontem eu estava vendo um trecho lá do Faustão, e eu vi que o Faustão, nossa, eu falei, nossa, o Faustão tá nervoso, porque ele falou, as pessoas precisam sair sim para as ruas, se manifestar, porque do jeito que está o país não pode ficar. Né? E é verdade, nós vivemos uma crise muito grande, e ele disse, você reclama do político, mas foi você que colocou ele lá, fomos nós. Então, precisa pensar melhor. Esses que estão fazendo tudo isso é simples, é só não votar mais neles, é tão simples. É simples assim. Então, precisamos acordar. Eu quero mandar um beijo aqui para Camila, que disse que o programa está muito legal. O programa está maravilhoso, parabéns a todos. A Ângela também, lá no Rio de Janeiro, a Ângela. A Ângela fala, mas está ótimo. Tropa de Elite, depois Cazuza, tudo a ver com o tema. Muito bom o seu programa hoje. Falam com bastante segurança e coragem. Muito obrigado, Ângela. Um beijinho especialíssimo para você. Dona Socorro também mandou um zap aqui para nós. zap, né? WhatsApp. Grande beijo para você, Dona Socorro. A Socorro também, lá do Piauí, dizendo, olha, a Dilma devia te chamar você para participar do governo. Não, muito obrigado. Vamos deixar isso aí para... Comigo não, viu, Socorro? Socorro lá do Piauí, Socorro daqui de São Paulo. Ela também deixou uma mensagem bem bacana pra gente. Foi super legal. Ela disse, boa tarde, Petrone, parabéns pelo discurso inicial do programa de hoje. Tomara que muita gente tenha participado atentamente. Sucesso, beijos. Beijo para você também, Dona Socorro. Um abraço bem carinhoso para você. Ontem foi Dia das Mães, né? Ontem foi Dia das Mães. Das Mães, eu deixei bastante recados no Facebook. Primeiro para todas as mulheres. Eu peguei aquele nosso texto. Lembrando que o programa passado foi feito especialmente para as mães, né, professor? Eu peguei aquele texto. Então fiz tirei um pedacinho de um parágrafo lá e coloquei. Sucesso total no texto. Depois fiz uma específica para minha esposa, depois para minha filha. Porque afinal de contas, são as mulheres mais próximas, né? E que eu vejo os cuidados que cada uma delas tem quando se fala de mãe. Então, já fizemos a nossa homenagem na semana passada, mas não custa nada deixar um beijo carinhoso a todas as mamães. Né? Que é bom que a gente faça isso, né? Aliás, para todas as mulheres
queria deixar um beijo especial para Valéria, que fez aniversário ontem, esposa do nosso querido diretor Osmar. Parabéns Pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Valeu, dona Valéria. Beijão, Valéria. Muita saúde, muita felicidade. Muito bolo pra gente daqui a Muito- pouco, hein? Eu espero que na hora que sair daqui tenha bolo. Agora nós apertamos, hein? Ela saiu correndo pra comprar agora. Ai, eu não quero nem saber, eu quero esse bolo. Nós temos que comemorar, afinal de contas, a dona Valéria é a esposa do nosso grande amigo, nosso diretor aqui, o Osmar Saraiva. Casal belíssimo, maravilhoso, que merece todo o nosso respeito e consideração. Um abraço carinhosíssimo para você, viu, Valéria? Feliz aniversário, muita saúde, que você tenha uma vida maravilhosa, que eu sei que você tem. É um casal altamente esforçado, que trabalha, vocês não imaginam. Eu os vejo como também minha família, nós somos também muito batalhadores, né? Mas é bacana a gente ver isso, porque é um grande exemplo para os filhos, né? E a Valéria, então, fica a nossa homenagem aqui, não só com relação ao aniversário dela, mas também no felicíssimo Dia das Mães atrasado, porque é uma grande mãe. A gente percebe pelas filhas que tem, pela grande referência que ambos, tanto o Osmar quanto ela, são para as filhas, né? A gente é uma educação, uma maneira tão bacana de tratar. São exemplos de conduta, né? Exemplos de conduta, e é interessantíssimo, porque se não o fossem, eu e o Marcelo não teríamos obrigação nenhuma de fazer o comentário. Estamos fazendo porque realmente é o que nós vemos. Nós não precisaríamos ficar jogando confete, né, Forma Marcelo? boa, professor. Até mesmo porque o Osmar e a Valéria não são pessoas desse tipo, né, que ficam exigindo confetes. Nós estamos falando pelo coração nosso mesmo, pela a grande capacidade que eles têm de trabalho e que é perfeitamente visto por nós todos, né? Muito interessante. Então, nosso carinho nesses últimos minutos de programa especialíssimo para a dona Valéria. Mandar mais uma vez um abraço, professor, e agradecer mais uma vez a audiência do Péricles Palazzi e do Luiz Fernando Oliveira também, que está nos prestigiando aí com a audiência. Minha amiga Rosimeire. Olha, eu vou ter que ver um jeito aí, Osmar. É o seguinte, eu falei aqui no programa, olha, eu acho que o pendrive vai ficar para a Rosimeire. Mas a menina ligou e cumpriu a parte do programa que ela ligou pedindo. Ela falou, olha, eu quero o pendrive, lembra? Então nós temos um compromisso. Eu gostaria que o Osmar topasse comigo isso aí. Dessa vez a gente dá 2, né? Eu acho que a Rose também mereceu. Então, senão eu vou ficar... não resta, eu também compactuo Vai da ficar mesma chato, opinião, professor. né? Mesmo que a gente demore um pouquinho mais para entregar para a Rose, mas eu quero entregar um para a Rose sim. A Rose e a minha amiga lá que ligou. Tá legal? Encerramos o programa com muita dor no coração, mas temos que fazê-lo, né? Então, quer fazer suas considerações finais, Marcelo? Mais um brilhante programa, audiência maravilhosa, pessoas se comunicando através das redes sociais, através do WhatsApp, através do telefone. E a gente só tem a agradecer do fundo do nosso coração a credibilidade que vocês, ouvintes, estão nos permitindo entrar em vossos lares, vossos trabalhos. E não deixe de manifestar as suas opiniões aqui no programa. Ligue, pergunte, coloque suas opiniões. Nós estamos aqui justamente para isso. Obrigado, um beijão a todos e até a próxima segunda. Repassem, se vocês gostam do programa, fala para os amigos, dá um toquezinho, faz lá, compartilha no seu Facebook, avisa, fala para que eles ouçam também o nosso programa. Graças a Deus está tendo uma audiência bem interessante o nosso programa. E se você não gostar do programa, daqueles que falam, realmente o programa não me interessa, repasse para os seus inimigos, vai ser bem bacana. Essa foi boa. Mas é isso, um grande abraço a todos vocês. Vamos ouvir a nossa música, parabéns, Saxoflu. Olha, a Regina está lá. Regina, você larga a mão. A Regina está nos ouvindo, você sabe de onde? Não. Moçambique, na África. Nossa.
Ô, minha querida, pegou no final, né? Olha, eu não sei que horas são aí agora. Aqui começou às 16 e agora são 18 horas, 18 e 13 minutos. Então você faz o cálculo aí, puxa 2 horas para trás, toda segunda-feira. Quero muito ouvi-la, porque é uma grande socióloga também, o marido também. E você sabe que eu tenho parente em tudo quanto é lugar, né? A Regina, minha prima, mora lá, ela morava no Equador, agora está morando em Moçambique, faz um trabalho social através de uma ONG. Maravilhoso trabalho. E somente pessoas da sensibilidade da Regina, né, do seu marido, e com a capacidade intelectual que tem, e com a força de caráter e integridade, é que são capazes de mudar de país para cuidar de gente de outro lugar, tão pobres e miseráveis quanto aqueles que temos aqui no Brasil. Ela está dizendo, aqui são 23 horas. Menina do céu, tudo isso... são 5 horas. Ela também pode ter acesso depois ao nosso programa, professor. Ah, é mesmo. Ô, Regina. Entra na nossa página. Exatamente. Entra na página, bate papo com você, aí você, lá tem a gravação do programa. Daqui uma meia hora, mais ou menos, eles colocam. Seria bastante interessante esse trabalho que ela está desenvolvendo em Moçambique. Ela um dia poder compartilhar com a gente num programa específico, tudo. É verdade. Ô, Rê, se você estiver ouvindo a gente, né, que eu acho que está falando aqui, né? Veja se você tem possibilidade de conversar conosco ao vivo. Vamos dar um jeito, eu não sei como é que nós vamos fazer, mas vamos pensar nisso aí, juntos. Então, um abraço a todos vocês, desejo uma excelente semana, até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Beijinho a todos. Um abraço. Obrigado pela sua participação e companhia. Aos ouvintes, patrocinadores, apoiadores e amigos, nossos agradecimentos. Voltaremos na próxima segunda-feira às 16 horas ao vivo com mais um bate-papo com você. Um forte abraço e até lá!